Fora da Caixa. A análise dos factos que marcam a atualidade. Na Fora da Caixa vamos olhar para os resultados das eleições autárquicas do passado domingo. Vitória do PAICV, segundo os dados disponibilizados pela DGAP, o PAICV conseguiu 15 câmaras municipais, o MPD 7. José Maria Veiga, bom dia, obrigado pela disponibilidade em regressar também aqui ao nosso espaço Fora da Caixa. Ficou surpreendido com estes resultados? Antes de mais, bom dia, Carlos, bom dia, Marzinho, bom dia, Rádio Ouvintes, bom dia, Cabo Verde. Bom, eu também fiquei um pouco surpreendido com a dimensão, não é? Entretanto, já esperava, era a minha convicção, que a Câmara da Praia, o PSV iria manter a Câmara da Praia e que iria conquistar a Câmara de Santa Catarina e que manteria as câmaras que tinha na Ilha de Santiago. Agora, não imaginaria nunca que maio constituiria uma grande surpresa e Porto Novo também. Porto Novo já tinha uma percepção, porque a Elisa Pinheiro conheço há muito tempo, uma líder natural, muito combativa. Eu estava apostando nela, mas não tinha essa grande certeza que de facto viria a vencer. Mas quando vi a equipa que ela constituiu, logo pensei que poderia ganhar as eleições. Brava também. Brava, não tinha ideia nenhuma se ia acontecer a Brava. Agora, na Ilha de São Nicolau, eu estava a pensar mais na recuperação da Câmara de Tarrafal do que Ribeira Brava. Ribeira Brava, para mim foi uma surpresa. Até porque no Tarrafal o PICV avançou com o deputado nacional Hipólito Barreto. E depois também porque o MPD, praticamente a área do MPD apareceu dividida. Sim, com um candidato independente. Então era mais fácil. O PSV recuperar essa Câmara na Ribeira Brava. E no Tarrafal de São Nicolau. Depois, Santo Antão, Paúl, bom, era também meio complicado essa zona de Paúl e Ribeira Grande. Pronto. Mas é preciso ver que houve uma onda praticamente nacional, o que reflete uma grande desconfiança e degradação do governo. Portanto, o governo praticamente perdeu a confiança, mas a grande surpresa, de facto, é a Ilha do Maio, porque Maio, nós sabemos que Maio, desde o Manuel Ribeiro que estava lá, que tinha ganho as eleições com o apoio do PAICV, depois dessa altura, quando ele embarcou para o MPD, nunca mais conseguimos recuperar a Câmara. O candidato Edson acabou por falecer, infelizmente, e o Reli Brito conseguiu surpreender todo mundo. Eu não esperava dessa. Mas acho que é uma onda nacional, resultado da perda de confiança da população no governo. Acha que, portanto, estes resultados acabam por demonstrar de facto esse descontentamento, a perda de confiança, como acaba de dizer, ou é um crescimento político do próprio PAICV, fruto da liderança de Rui Semedo? Bom, Rui Semedo teve um papel interessante quando ele tentou conter e conseguiu conter, digamos, apetites internos, né? No sentido de deixar tudo que era questão por resolver a nível da liderança e de outras questões internas para depois das eleições autárquicas. Lembremos, por exemplo, que não conseguiu, por exemplo, eleger o líder do grupo parlamentar. O PSV numa situação muito complicada. E conseguiu conter isso, e graças a essa ação que conseguiu, para mim ele teve um mérito nisso, o PSV conseguiu ir para as eleições com uma unidade mínima que permitiu de facto conseguir isso. Acha que agora, com esta vitória nas autárquicas, podemos dizer que estão sanadas as divergências, as feridas estão saradas dentro do PICV, ou vamos ter que aguardar pelas primárias e pelo Congresso?
longe disso não estão sanadas. Eu acho que essa é uma das consequências que o PAICV deve analisar friamente e ver como preparar-se para as eleições legislativas. Porque há aqui uma vantagem forte, um campo fértil para o PAICV conseguir ganhar as próximas legislativas. Mas a questão depende, de facto, do PAICV. Do meu ponto de vista, só é possível se o PAICV conseguir ir para essas eleições de forma unida. Quer dizer que aquele que pretende liderar o PAICV, do meu ponto de vista, mais uma vez, tem que ser uma pessoa que dê a partida essa garantia da unidade do partido. Caso contrário, não vale a Esta pena. pessoa é Rui Semedo? Não, eu não estou a dizer se é Rui Semedo. Mas o Rui Semedo agora, com base nestes resultados, pode-se sentir, digamos, motivado para balancear, digamos, nessa aventura das legislativas? Eu acho com todo direito. E, aliás, o resultado dessas eleições pode permitir isso, pode colocá-lo numa rampa para uma candidatura à liderança do partido e conduzir o PAICV às eleições. Agora, nós conhecemos o PAICV, sabemos que há muitos problemas internos. O Rui, mais que ninguém, conhece o terreno, sabe das situações internas. Eu considero que nas bases do partido, da população, estão criadas as condições, mas a nível da cúpula do partido, eu acho que as questões ainda continuam aí. E se essas questões não forem resolvidas... Mas no caso, Rui Semedo teria também que participar nas diretas, submeter, digamos, ao escrutínio por parte dos militantes do PAICV, até porque quando Rui Semedo avança para a liderança foi uma solução, eu não diria transitória, mas era uma solução de consenso, exatamente para amainar, digamos, o clima de alguma tensão que se vivia no PAICV, aproximar as posições, digamos, divergentes. E naquilo que disse em instantes, Rui Semedo teve, digamos, aqui o mérito de primeiro adiar, digamos, os confrontos para depois das eleições autárquicas. Ele agora pode querer naturalmente continuar à frente do PAICV para os próximos embates eleitorais. Não sei se... Acho que vai haver, de facto, eleições com 2, 3 candidatos, possivelmente. A nível Está a haver alguns candidatos já? Há candidatos que já se posicionaram, já há muito tempo. Por exemplo, agora eu vejo o Francisco Carvalho, que teve esse grande mérito, portanto, na praia também, e já posicionou-se. Na noite eleitoral, não é? Na noite eleitoral, posicionou-se. Fala-se também do Nuias Silva. Bom, na noite eleitoral, Francisco Carvalho diz que, basicamente, que agora é aproveitar o momento, lançou um apelo, uma espécie de união e vamos pensar o futuro, já o amanhã. Não disse, quer dizer, não se posicionou assim, diretamente dizendo sou candidato, mas quando a gente analisa o que ele disse, podemos chegar a essa conclusão que ele terá praticamente manifestado. Seria uma boa solução para o PAICV, para a liderança? Eu não posso avaliar isso, mas eu acredito que é necessário pensar. Penso que o PAICV terá a oportunidade de escolher uma pessoa que dê à partida essa garantia da unidade do partido. Quem será, não sei. Mas certamente que temos no seio do partido pessoas com essas características. É preciso pensar nisso, porque vir agora dividir o partido para ir para as eleições só para satisfazer a vontade de uma pessoa ou de um grupo não faz sentido. Eu acho que o PSDB é um partido demasiadamente maduro para cair nessa situação. E aqui... Na noite eleitoral é uma coisa, um dado curioso, é que Janira Ofra Almada esteve nesse momento de consagração e de vitória de Francisco Carvalho, enquanto que Rui Semedo esteve na sede nacional para onde não se deslocou Francisco Carvalho. Eu não gostaria de entrar nessa questão, mas posso dizer que
há aqui sempre um protagonismo em termos de aproveitamento para demonstrar quem deu a vitória ou quem ajudou a ganhar, não é? Há essa questão do protagonismo que, pronto, tem lá o valor que tem. O Rui, nós conhecemos o Rui. Mas acha que essa vitória pode silenciar, digamos, ou refriar alguns apetites, por exemplo, de Felizardo Vieira, de Júlio Correia, de José Sanches? Bom, quando for... Ou pelo menos vai baralhar as contas desse grupo, deixa-me utilizar esta expressão. O partido tal como se está a avançar, está no terreno, como se vê, essas eleições autárquicas de facto acabam por reforçar, dar uma certa força às pessoas que estão à frente. Bom, eu falo sobretudo dos candidatos vencedores. Tem uma certa força e neste momento, bom, o Júlio já formalizou a saída do partido. Não sabemos qual vai ser a posição do Felisberto Vieira, mas é possível que num quadro da disputa pela liderança é possível que haja candidatos, diferentes tipos de candidatos, diferentes alas, no sentido de tornar o partido plural e conseguirmos uma certa... Quer dizer, uma questão que tem que ser feita também com tempo suficiente para dar tempo da gente cozinhar tudo, cozer tudo antes de irmos para as eleições. Mas também pode-se fazer uma leitura em como esta vitória nas autárquicas se deve a esta nova geração. Se a gente for ver quem é que ganhou as câmaras, nós estamos a falar só de gente jovem no PAICV, começar por Francisco Carvalho, mesmo no Santa Catarina, portanto é tudo a nova geração. Tudo nova geração. Sim, com uma liderança de Rui Semedo que, claro, com esse compromisso de unir o partido. Com esse compromisso, de facto, conseguiu-se uma equipa muito boa, ideal mesmo. Eu vi Santa Catarina, todas essas equipas. Bom, já sabíamos que, por exemplo, Tarrafala, Santa Cruz, esses concelhos que a gente já domina, São Filipe, Mosteiros, esses concelhos, dirigidos por quadros competentíssimos do PAICV, as coisas iam bem. Era difícil o PAICV perder essas câmaras. Mas o PAICV conseguiu arrancar 7 câmaras do MPD. Muito bem. Já agora olhamos para a reação do Ulisses Correia e Silva na noite eleitoral. As despesas, digamos, da conversa e as explicações ficaram por conta do secretário-geral. O Ulisses reagiu ontem na Ilha do Sal e disse que são eleições locais, os candidatos apresentam as propostas para determinadas comunidades, portanto, e ele diz que é um processo normal. O dia a seguir, o day after das eleições, tudo normal, os pais levam os filhos para a escola, portanto não há aqui grandes novidades. Não sei como é que olha para... Olha, ele sabe que perdeu nessas eleições. A estratégia que definiu foi uma estratégia péssima, relativamente, por exemplo, a Santa Catarina, quando substituiu a senhora que lá estava, Jacira, por o candidato Jacinto Horta, foi uma saída muito péssima. Mesmo aqui na praia, a opção por Abrão Vicente. Na praia, ao confrontar o estilo do Abrão, eu falo mais do estilo do Abrão com o estilo do Francisco, dois mundos opostos. Mas nós estamos a falar de um ex-ministro que era o ministro que tinha maior notoriedade dentro do governo. Portanto, nós estamos a falar de um ministro da cultura, das indústrias criativas, também do mar. Portanto, é uma notoriedade, é um peso, digamos, era um peso político dentro do governo. É uma notoriedade em termos da comunicação. Comunicador, não é? Fala, comunicador. Mas nessa comunicação também deixava muitas brechas e, do meu ponto de vista, por causa disso mesmo, havia uma grande rejeição por parte do eleitorado. Tinha gente, mas tinha muita rejeição. E essa rejeição certamente acabou por ter uma influência muito forte nos resultados que acabou por ter, que são resultados extremamente baixos. Agora,
Voltando ao Ulisses, há aquela Ulisses, ideia de que não se pode fazer a extrapolação, não há um efeito contágio das autárquicas. Ulisses diz que não há efeito contágio, mas é o seguinte, nós lembremos, por exemplo, o que aconteceu em Portugal com Guterres, em 2001. Tinha partido as câmaras de forma catastrófica, como a situação aqui em Cabo Verde neste momento. Disse que havia um pântano na altura. Para evitar esse pântano, tive que deixar o governo e, pronto, a política continuou a nível de Portugal, a nível do PS, tranquilamente. E aqui em Cabo Verde, eu acho que dados que nós temos, já referimos esses dados estatísticos, há uma perda de confiança total. Nós sabemos como é que o governo envolveu-se de corpo e alma nessa luta, com os ministros todos no terreno, das infraestruturas, da justiça, da família, o ministro das finanças, enfim, houve tudo. Mas como é que se pode entender essa falta de confiança, esse descontentamento, vá lá, utilizando a sua expressão, se os indicadores, do ponto de vista da governação, a economia está a crescer, as estimativas também para o próximo ano é de crescimento, a volta de 6%, o desemprego está a baixar, o governo anuncia sucessivamente medidas políticas sociais para empoderar, digamos, as pessoas mais vulneráveis, até uma meta para a eliminação da pobreza extrema. Como é que se pode entender? Ou seja, o país, para o governo, está a caminhar, digamos, num rumo certo, não é? E como é que se explica isso, então? Olha, esse relatório de inquérito sobre governança, paz e estabilidade já tinha demonstrado que há uma diferença muito grande entre aquilo que os governos apresentam como resultados e aquilo que é a percepção das pessoas, a vida das pessoas. Podes dizer que o PIB está crescendo, que a taxa está crescendo, todas as taxas, enfim, mas as pessoas estão dizendo, não, minha vida não está a crescer, a minha vida está a decrescer, a minha situação de vida. E é o que aconteceu aqui em Cabo Verde. Depois desse relatório que estou me referindo, em vez do governo tomar isso a sério, começou a multiplicar outros relatórios, outros inquéritos para demonstrar que a governação é boa, que estava no caminho certo, que as pessoas que estavam erradas. E o resultado é esse. Porque há a questão... E ainda há dias nós tivemos o representante do FMI a dizer que os cabo-verdianos deviam orgulhar-se dessa taxa de crescimento da economia cabo-verdiana. Essas instituições internacionais, quando cá vêm, trabalham com o governo, leem os relatórios, os inquéritos e tudo isso, e trabalham isso de uma forma muito, pronto, não digo superficial, mas analisam os números. Mas a questão está na percepção das pessoas. Esse desenvolvimento que se está a falar está chegando às pessoas. Caso contrário, as pessoas votariam largamente no governo. Mas esse resultado confirma o que está acontecendo. Agora, repara uma coisa também que eu queria trazer aqui. Sempre praticamente que chove, que temos um ano agrícola mais ou menos positivo, havendo eleições, nesses períodos, praticamente aquele que está a governar acaba por perder. E o que aconteceu em 2001, agora também, porque as pessoas não se deixam levar por promessas. Agora, o problema das promessas, que é um outro problema, promessas eleitorais, mas também o financiamento das campanhas, são questões que é preciso resolver. Eu considero que a Comissão Nacional de Eleições fez um excelente trabalho. A comunicação fez um excelente trabalho. A Polícia Nacional... Não obstante os atrasos na abertura de algumas mesas... Não obstante isso, fez um excelente trabalho. A Polícia Nacional garantiu toda a segurança, portanto, das operações, tudo correu bem. Eu penso que a população esteve à vontade para fazer a sua escolha. Eu estive no terreno, estive a observar. Às vezes eu via o comportamento das pessoas e eu disse, para mim, muito bem, as coisas mudaram completamente. Mas houve algumas denúncias, por exemplo, em São Vicente, de apreensão de bilhetes de identidade, essa distribuição, digamos, de dinheiro, oferta de dinheiro durante o período de campanha eleitoral, sobretudo no sábado, que é um dia de reflexão. Aliás, o próprio Presidente da República diz que são denúncias que têm que ser investigadas. São algumas mazelas ainda do nosso processo eleitoral. Há essas mazelas e no dia das eleições também é possível verificar isso. Eu tive a oportunidade de observar
alguém, por exemplo, lá na minha zona, tal, estava lá praticamente a fazer esse tipo de trabalho. Né? Mas toda a gente fala disso, mas depois não há provas. Sim, Bom, a o gente Cid não vai- diz que tinha provas e que as entregou à polícia. A gente não vai na pessoa, olha, abre o teu carro, abre a tua bolsa para ver o que é que lá tens, não é? Mas a gente observa e vê. Mas mesmo assim, Mas é uma prática de todos os partidos. não sei não, acho que quem tem dinheiro nessas coisas. Eu, por exemplo, eu estive na zona de Ribeirão Norte, Touro. Ganhámos as mesas, ganhámos. Como estava a observar, como ganhou em outros locais. Porque a gente estava mais ou menos certo. Eu vi, por exemplo, a campanha que se fez já era uma campanha muito pobre. Olha, por exemplo, em Santa Catarina, o caminhão de som, aquele som que acaba a gente com os ouvidos, que o MPD tinha, era uma coisa estrondosa. Enquanto que o som do PSCV vinha nesses carinhos pequenos, assim, uma coisa muito diminuída, né? Muito reduta. Mas o gasto que se fez nessas campanhas é uma questão a verificar, saber de onde vem o dinheiro, como é que é. É preciso, talvez, uma auditoria para saber o que aconteceu. Mas fica uma lição. Nós não falamos de São Vicente ainda. Não falamos só Vicente, mas fica uma lição, é que o dinheiro pode ajudar a ganhar as eleições, mas não determina o resultado das eleições. Não determina. O povo que temos é muito valioso. São Vicente, temos essa situação de sempre que continua. A Câmara ficou dividida entre PSCV, portanto, MPD, PSCV e o CID. O MPD saiu vencedor com Mas 40. o discurso de vitória de Augusto Neves é um discurso de alguém que terá ganho as eleições com maioria absoluta, o que não é o caso. Não é o caso. Ele vai continuar com os mesmos problemas. Vai ter que negociar, dialogar. Sim. Vai ter que negociar, porque, repare, o PSCV ficou com cerca de 26,4%, ao CID com 24,6%. Esses dois partidos formam a maioria. Está a ver? Então, o MPD, para governar a Câmara de São Vicente, vai ter que negociar com esses partidos. Mas eu vejo, por exemplo, a situação entre o CID, o próprio António Monteiro disse isso, entre o CID e, sobretudo, com Augusto Neves, a situação é tensa. É tensa, não permite diálogo. Mas António Monteiro traz aqui uma informação que é bastante complexa e sensível e que é grave, digamos, interferência ou ligações entre o narcotráfico e a política. São declarações que Augusto Neves desvalorizou. Bom, essa é uma questão. Eu não dizendo ouvi que isso. é uma leviandade. Eu não ouvi isso. De todo modo, são questões que, se nós analisarmos desde a 90, 2000 e tal, as pessoas falavam disso, mas atualmente não sei. Não posso falar disso, não sei o que terá acontecido, mas só sei que a situação em São Vicente, a gestão da Câmara de São Vicente continua difícil, continua complicada. Portanto, o Augusto Neves tem a maioria, mas a ponto de governar a Câmara. Portanto, não é desta que o PAICV consegue ganhar em São Vicente. Não é desta, mas também isso tem a ver também com a própria gestão que o PAICV fez. Do processo? O processo todo, que já vem de alguns anos. Acha que António Duarte não foi o melhor candidato, um homem da cultura do carnaval? Não quero dizer isso, mas talvez Mas ele consegue recolocar o PCV como segunda força. Sim, consegue colocar o PSCV como segunda força. Poderia fazer muito mais, só que, pronto, no contexto de São Vicente, sabemos que são 3 partidos, que o CID... Eu, até porque teve momentos que eu pensei, inclusive, que o CID seria o partido mais votado. Mas, pelo contrário, ficou na 3ª posição. Pronto, agora é preciso que esse grupo que esteve à frente do partido nessas eleições continue o trabalho, investindo para as próximas eleições, e há condições para ganhar isso mais tarde. E António Monteiro, nem foi da 6ª vez
António Monteiro, eu acho que talvez tenha esgotado. Já, não sei, quinta vez, né? Sexta vez que ele vai para candidatar-se. Eu acho que essa deveria ser a última vez, pelo menos, né? E dar um tempo antes de vir apresentar-se de novo, né? Mesmo o CID também, a nível nacional, os resultados não são muito expressivos. Sim, o problema do CID, eu acho, por exemplo, na Ilha de Santiago nunca conseguiu se implantar. Talvez tenha a ver com a liderança também. Talvez tenha a ver com a liderança, mas é um partido que, do meu ponto de vista, deveria também reformular-se completamente e organizar-se para ser uma terceira força, porque o nível de abstenção que se registrou nestas eleições demonstra claramente que os partidos podem ter muito mais, uma terceira força. Portanto, há um campo, há um mercado, há indecisos. O que é essa abstenção? É em torno de 50%, nos diz? Quer dizer, é assim, as pessoas dizem, olha, votar ou não votar para mim é a mesma coisa, porque se o governo diz que está tudo bem e para mim está tudo mal, para que é que eu vou votar? Isso tem a ver com essa percepção que nós já falamos. As pessoas, quando se diz que está tudo bem, que a gente tem um bom nível de vida, que não falta nada... Ou essas pessoas também já não se revêem nos dois principais partidos? Não se revêem, mas sobretudo porque também há esse desinteresse nos políticos. Quando cerca de 80 e tal % diz que os políticos não resolvem os seus problemas. Isto é um desencanto. É um desencanto total. E são essas questões que é preciso analisar. Os poderes políticos têm que analisar esses dados, não metê-los na gaveta. E são dados que ajudam a corrigir a governação. E são dados fiáveis, porque as pessoas, os inquéritos que foram feitos, as pessoas hoje, com esse objetivo de facto de produzirem dados fiáveis, harmoniosos e transparentes. E é preciso tomá-los a sério. Muito bem, são elementos para analisar, para refletir nos próximos tempos. Foi o início de mais um ciclo eleitoral em Cabo Verde. Vamos ter eleições legislativas em 2026, depois no mesmo ano as eleições presidenciais, portanto teremos tempo para continuar a analisar os resultados destas eleições autárquicas, com a vitória do PICV, que consegue assim 15 câmaras, ou uma Câmara dos órgãos em que o PICV ganha por um voto, mas isso... Essa Câmara dos órgãos, bom, esperemos que de facto se confirme, porque agora há essa recontagem, apuramento final e tudo mais. Mas também há uma situação que se coloca... Assim muito rapidamente, porque já atingimos o nosso tempo. Rapidamente, há uma situação que se coloca a nível da Câmara de Tarrafal de São Nicolau. Ao que parece, um candidato fazia parte de uma mesa. E há uma impugnação no sentido de anular essa mesa. Se isso se concretizar, possivelmente poderá haver mudança nessa Câmara. Esta é uma informação importante no fecho desta análise, uma vez que o Código Eleitoral proíbe o candidato de fazer parte da mesa. É essa argumentação. Obrigado por ter vindo, José Maria Veiga. Temos encontro para a próxima semana, próxima terça-feira. Cá estaremos então uma vez mais no Fora da Caixa. Também assim que nos acompanhou. Um grande abraço, mantenha-se na nossa companhia.